Bom, eu sou Marcelo Manhães, sou um dos sócios cofundadores aqui da Hold e head de expansão da empresa. A nossa ideia aqui é, dado essa procura maior e bastante gente aí está pensando em fazer essa migração para assessoria de investimentos, é entender um pouco mais, explicar como é que é a realidade aqui, nosso dia a dia, explicar as dificuldades e, enfim, vantagens também dessa função e como que é essa migração, né, de sair de CLT, como é que é dia a dia, falar um pouquinho das experiências aí de alguns assessores da casa, de sócios também. Essa é a ideia de hoje. Eu vou falar um pouquinho da história da Hold. A gente já tem aí 4 anos, vamos fazer agora no mês que vem. Então a gente está com um volume de equipe bacana aí, crescendo bem. E para quem está pensando em mudar, em sair de uma função que tenha hoje, seja CLT, seja qualquer outra que esteja pensando em migrar para o mercado financeiro, acho que é interessante aqui, a gente vai poder tirar bastante dúvidas nesse sentido. Tá bom? Nós vamos convidar aqui algumas pessoas para falar um pouquinho do processo interno da Hold, de como funciona, de quais são as certificações necessárias, né, para poder ser um assessor de investimentos e, enfim, o nosso dia a dia aqui. Olá, Marcelo, tudo bem? Oi, Bia. Consegue me ver e me Tudo ouvir bem? Sim, normal, beleza, tá ótimo. Bia, vamos comentar para o pessoal aqui um pouquinho. Bom, ela, como eu falei, a responsável aqui do Recursos Humanos é a nossa ponta aqui, que está o contato todo com as equipes, as pessoas que estão entrando, dando todo o suporte aqui dentro da Hold Investimentos. Bia, comenta um pouquinho para a gente o tema de certificação, como é que é esse processo, o que é preciso para ser um assessor, deixar um pouco claro para o pessoal. Claro. Bom, a certificação necessária para a função de AI, de agente autônomo de investimentos, é a certificação da Ancor. Ela é realizada em conjunto com a FGV e atualmente ela está sendo aplicada tanto de forma online quanto de forma presencial. E o local de prova direitinho vocês conseguem consultar no site da Ancor, assim como outras informações. Mas já vou adiantar um pouquinho para vocês que há um valor de inscrição de R$ 460 e também uma taxa trimestral paga pelo assessor. O certificado dessa prova tem validade de 1 ano, no caso de você não ser contratado por uma instituição, por um escritório, uma corretora. E caso você seja contratado por um escritório, uma corretora, não há validade, apenas uma atualização feita pelo assessor. E a Hold oferece um material de estudos para essa certificação, a XP oferece um curso voltado para essa certificação mediante aprovação de perfil. E também existem outros diversos cursos disponíveis no mercado voltados para esse estudo, para essa preparação. Basicamente Perfeito. é isso sobre a certificação. Legal. Não, perfeito. Então, assim, pessoal, quem tiver aí com dúvidas, quiser entender um pouquinho melhor, a gente tem sempre o direct da Hold aqui, para depois vocês mandarem questionamentos pontuais aí, tá bom? Em relação ao nosso processo de seleção, como a gente faz internamente aqui, quem quiser se tornar um assessor da Hold, como que a gente conduz isso, Bia? Como é que é esse passo a passo? Bom, Marcelo, o nosso processo de seleção ele é bem estruturado e, diferente de algumas empresas tradicionais, ele é um processo bem dinâmico e de aproximação com os candidatos. Então, a gente tem poucas etapas, mas são etapas efetivas. Isso tudo para que o candidato não se sinta cansado durante o processo, não seja uma coisa muito cansativa e também que a gente consiga analisar direitinho e reconhecer potenciais AIs. Sobre essas etapas, há uma análise interna de RH, depois um primeiro bate-papo e depois algumas reuniões com os sócios para entender melhor sobre o escritório, entender melhor sobre a proposta e a vaga, a profissão. Perfeito. Vale lembrar também que a gente tem um processo de carreira bastante definido, o que nem sempre é comum nessa profissão, né? Acaba sendo uma coisa bastante individual, mas a gente tem estruturado aqui dentro da Hold um processo que permite a ascensão constante aí de todos da equipe, tá?
Na sequência, é legal falar, além desse processo de carreira, quer dizer, como é que é o onboarding, tanto da própria XP como da Hold, né, como é que a gente recebe essa equipe nova, esses novos assessores? Bom, Marcelo, depois de passar por todas as etapas do processo seletivo e ser aprovado, o novo assessor ele começa então a se familiarizar com a vida de assessoria de investimentos. Há uma integração com o escritório, uma integração com todos os assessores. Esse processo se inicia com o onboarding da XP, como você comentou. Há uma imersão realizada pela própria XP, o fechamento do contrato com a instituição e com o escritório. E depois desse onboarding com a XP, há o próprio onboarding da Hold, certo? É o fechamento de contrato com o escritório e é onde a gente faz uma ficha de entrada do novo assessor, a gente cria um e-mail, um telefone padronizado para esse assessor. Além disso, a gente dá um suporte de como fazer o vínculo PJ2 e também o vínculo com as nossas parcerias. E, além disso, também um treinamento das plataformas que são utilizadas, né, como a plataforma da XP, e também uma orientação sobre o nosso marketing, sobre o nosso compliance, e, enfim, a integração desse novo assessor, também feita pela inclusão dos grupos de WhatsApp, nos canais do Telegram, onde há uma troca constante de informações, um suporte assim muito fundamental nesse início de carreira e também durante toda a evolução da carreira. A Roche também tem uma equipe de back-office, uma equipe de estagiários que vão estar sempre disponíveis para auxiliar nos processos. E basicamente é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à Ancor ou ao processo de seleção da Hold, ao processo de onboarding de um novo assessor, por favor, pode nos contatar no direct do Insta. A gente vai estar super aberto para ouvir as dúvidas, para conversar sobre as possibilidades. Enfim, muito obrigada. Perfeito, Bia. Acho que ficou super claro. Pessoal, qualquer dúvida adicional, fiquem à vontade aí de nos contatar. Bia, obrigado. Eu vou chamar aqui agora o Vini. Tchau, tchau. Fala, Vini. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Tudo certo. Cara, vou comentar aqui, pedir para você comentar um pouquinho como é que foi esse processo. O Vini, ele foi estagiário da Hold por um período, mas ele foi um estagiário aí que superou as expectativas aí e, portanto, apesar de ser pouco comum, ou enfim, a nossa equipe tem uma senioridade aí até bastante avançada, mas o Vini veio para complementar, se tornou assessor e hoje aqui desempenha uma função primordial dentro da casa. Vini, comenta um pouquinho para a gente como é que foi para você, cara, esse processo de migração, esse entendimento da profissão e a escolha, né? Porque, afinal de contas, você poderia ter uma gama aí de coisas para escolher fazer. Exato. Bom, então no meio do ano passado eu entrei na Hold como estagiário e depois de realizar algumas funções como controles internos e suporte ao time comercial, bem como criação de conteúdo para o desenvolvimento de uma parte mais de back-office, como a Bia comentou, no final do ano eu fiz uma transição de carreira, como eles chamam aqui dentro, a gente virou a chave, né? E virando assessor, no começo da carreira realmente é um pouco mais complicado, vocês podem ter vários desafios, e é bem normal em qualquer carreira, né? Então, no início você pode não entender muito bem como fazer uma prospecção comercial, como abordar um cliente novo, e o que a gente descobre também é que as pessoas que estão mais próximas podem ser as mais difíceis. Então, tem algumas peculiaridades na função que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, e tem uma curva de aprendizado que realmente no começo é um pouco mais lenta, só que depois ela vai ficando bastante acelerada. E eu acredito que dentro da Hold eu tive a melhor experiência em questão de suporte, porque tem profissionais muito capacitados, tanto sócios fundadores quanto os assessores no nosso dia a dia. Então, eu acho muito importante ressaltar que as experiências que deram certo e errado
para uns vão servir muito mais para os outros, e isso é alguma coisa também que o Rafa, que é um dos assessores, vai até falar depois. Ele está criando um núcleo comercial que vai ajudar muitos novos assessores ou aqueles que têm algumas características específicas que podem contribuir com a hold. E eu acho que isso é o mais importante, é uma troca de experiências, é o que um pode ajudar o outro, e a gente conseguir dar aquele primeiro passo no início, que tem muito medo. A gente não sabe, inclusive, como escolher um produto financeiro que a gente conhece muito bem. Então, é sempre essa alocação, como fazer uma carteira, como adequar o perfil do cliente, entender as necessidades. Só que, de forma geral, como a Bia comentou, inclusive, temos um onboarding. Então, além da XP, que disponibiliza chats, grupos e até 2 plataformas muito interessantes, com cursos como a UXP e a Expert, que tem diversos relatórios e a gente pode acessar aí livremente. Nós temos também algumas lives exclusivas para assessores e para clientes sobre a abertura de novos fundos e alguns produtos exclusivos, né? Então, eu acho que aliando isso com os relatórios internos da casa, né, como relatórios de renda variável, renda fixa, fundos de investimento e COI, e vale acrescentar que a partir daqui, previdência privada e seguros vai aumentar muito, porque a gente sabe do potencial do mercado. A gente tem aí um desenvolvimento muito claro do assessor. Então, é realmente essa dupla, né, entre você se esforçar e tudo que é oferecido para você, tanto da casa como da própria XP. Então, não sendo diferente de qualquer outra profissão, a experiência e o aprendizado ali, eles andam juntos, mas esse início realmente pode parecer desafiador, mas a gente tem que dar tudo de si e confiar em quem está junto com a gente no caminho, porque vai dar tudo certo. É isso aí, Vini. Quebrar, o que a gente fala de quebrar a zona de arrebentação, né? Aqueles primeiros 6 meses Exatamente. ali, um pouco mais, um pouco menos, que precisa de um esforço, de um trabalho em equipe, né? Se acostumar com as plataformas, com os relatórios, enfim, até com um approach comercial ali também, de quem está migrando agora para essa profissão. Vini, excelente. Cara, obrigado aí pelos toques, pelos insights, por essa migração sua. Sucesso, vamos em frente. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Adalto, comentar um pouquinho aqui, cara, a ideia de como é que foi para você, né? Essa migração de carreira, comentar como é que é poder trabalhar hoje, com esse momento de pandemia, o trabalho online ficou, vamos dizer assim, deu uma relevância um bocado maior. Como é que está sendo isso? Como é que você vem lidando com isso? Se é possível, se o trabalho fica mais ou menos eficaz, a estrutura, se tem atendido, enfim, comentar um pouquinho do que você tem vivenciado aí. Bom, só para colocar o pessoal da live, todo mundo em perspectiva, eu fui CLT por muito tempo, já era gerente de projetos numa empresa do setor automotivo, vida toda basicamente, e aí migrei um pouco antes da crise, um mês antes da crise ou alguma coisa assim. Nesse meio tempo, a condição do trabalho todo mundo mudou, né? Não foi muito diferente do que aconteceu comigo na Hold. Acho, para responder a sua pergunta, foi mais fácil do que eu imaginava. Eu acho que a Hold tem uma estrutura que facilita muito o trabalho à distância. Tanto na questão da estrutura e do suporte que a Hold dá, quanto também na liberdade que a Hold dá, que no meu caso específico, por uma questão de familiar, eu tive um casal de filhos pouco antes da migração, eu queria ficar um pouco mais em casa. Então, para mim, 2 pontos muito relevantes é a liberdade que a Hold dá, de você trabalhar no seu ritmo, construir a carreira no seu ritmo, construir a carteira no seu ritmo, quanto o suporte, a questão técnica, né? Por exemplo, o pessoal de renda variável é muito presente e é um lado que, para mim, era um pouco, tecnicamente, um pouco falho. Então, foi muito bom, assim, muito produtivo, muito eficiente. Não sei se eu respondi a pergunta de forma adequada. Não, tranquilo, é mais ou menos isso mesmo. Enfim, entender como é que foi para você tanto a migração, mas também entender o dia a dia, como é que é, poxa,
estando à distância, nem sempre aqui no escritório, você está numa cidade vizinha aqui, né, enfim, e toda a troca de informações que a gente tem constante ali para sanar dúvidas, problemas, quer dizer, hoje a gente, com essa coisa da pandemia, tanto para atender à distância, ficou fácil, mas também não só atender o cliente à distância, mas ser atendido também, né? A gente conseguir sanar as dúvidas, tanto nas plataformas do XP, como nos nossos fornecedores, como entre a gente mesmo, né? Acho que isso que é o grande ponto aí, que hoje é viável a gente estar de qualquer lugar. Acho que todo mundo aprendeu isso, né, Marcelo? Não foi eu especificamente, acho que todo mundo aprendeu, acho que as pessoas, o trabalhador aprende e a empresa, a estrutura também aprende. A XP em específico foi muito ágil nisso, cara. Os caras se ligaram com uma rapidez muito grande. Logo de cara, eles mudaram toda a questão. A UXP ela ficou um monstro em muito pouco tempo, então isso facilitou bastante a minha rotina. Por motivos pessoais, eu acordo bem antes do que o resto das pessoas do mercado acordam, então eu preciso render bem mais de manhã, e hoje em dia toda a questão de relatório, informações técnicas, etc., é muito vasto, e a gente conta com uma plataforma da XP para isso. O que a Hold provê, que é muito legal, que é muito bem-vindo, é toda a interação com os assessores que são mais velhos, né? Mais velhos de casa, a maioria do pessoal mais novo que eu, mas mais velho de casa. É muito facilitado, a gente desenvolveu na metade da minha entrada um grupo de trabalho que se autoajudava, aquelas questões das carteiras, que foi uma ideia fantástica, foi muito bem, a gente montava carteiras e discutíamos as carteiras, né, de nós mesmos, que aquilo pessoalmente para mim ajudou muito, os relatórios que a gente recebe de renda variável, o próprio processo, a gente tem uma casa de research que é muito boa, e a gente tem tudo que precisar lá, é claro que a gente tem também na XP, mas é bom a gente ter um independente, isso a Hold também provê. Eu acho que assim, para mim foi espetacularmente fácil, assim, não tem... Obviamente que se eu tivesse presente, talvez eu tivesse tido uma curva mais acentuada, porque a relação pessoal, você trabalhar do lado da pessoa, você aprende mais e teria crescido mais rapidamente, mas aí a Hold tem um espaço físico muito bom, num lugar muito bem privilegiado em São Paulo, e a pessoa escolhe se ela quer estar presente ou não, é um trade-off no meu caso. Eu preciso estar mais distante, mas a estrutura, né, quem quiser conhecer vai entender o que eu estou falando. É isso aí. Não, legal. Perfeito, Adalto. Bacana dar essa percepção, porque a gente acaba fazendo bastante entrevista e sente as dificuldades, né, do pessoal que está pensando em migrar. Essa é a maior delas, né? Primeiro é a flexibilidade, segundo, poxa, vou ficar sozinho, como é que é? Eu que monto carteira, eu que faço tudo, eu que estou approach, eu que tenho que fazer análise, como é que é? Né? E aí, entendeu? É legal entender, né? Explicar para esse pessoal que, olha, não, a gente tem uma equipe aqui grande, tem um grupo de assessores bastante sênior, todo mundo tem uma predisposição bem ampla aí de poder ajudar nessa curva de aprendizado inicial, então isso faz a diferença aí na hora da maturação. A distância ou presencial, acho que independente. Marcelo, eu acho que para passar uma mensagem para o pessoal que está pensando em fazer, pô, se foi possível para mim, que vem do mercado diferente, com 3 filhos pequenos em casa, cara, é possível para você, com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Isso aí. É só uma questão de se organizar um pouquinho, né, Adalto? Acordar um pouquinho mais cedo ali, né? Dizem por aí que não tem almoço de graça, já ouviu dizer? Por aí, isso né? Aí. Adalto, beleza. Obrigadão, valeu aí pelos pontos, pelas colocações suas, acho que ficou super claro para o pessoal e valeu. Vamos aí para cima. Imagina, gente, sejam bem-vindos, nós estamos aqui, vocês vão ser muito bem recebidos. Felicidade, saúde. Pessoal, vamos trocar aqui o papo agora, vamos falar um pouquinho com o Rafa. Rafael, que foi nosso primeiro assessor lá no começo. Até a gente gosta de ter uma brincadeirinha. E aí, Rafa, beleza? Fala, Marcelão, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Sim, sim. Boa. Tem até uma brincadeira que a gente gosta de fazer aqui, que, poxa, né? Lá atrás, né, Rafa? Começando 4 caras malucos ali, começando uma empresa, e eu não sei quem era mais maluco, se éramos nós 4 ou se era você, ou era eu que estava entrando, que tocou o projeto. Né? É verdade, Enfim, comenta um pouquinho pra gente aí
todo esse contexto que você acompanhou muito de perto, e, enfim, até o ponto aí de se tornar sócio da casa, e, enfim, ser um membro hoje aí de extrema relevância, indispensável para a Hold. Pô, Marcelão, legal. Cara, acho que antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar você e a Bia, né, por essa atitude de montar essa live. Né, esse material, como a gente estava falando até um pouquinho antes, né, vai ser um material que ele vai servir mais para frente, um material totalmente atemporal. Então, eu fiquei pensando hoje, né, falei, putz, se tivesse isso lá no comecinho, quando a gente começou com uma estrutura menor e tudo mais, desbravando não só na Hold, mas a estrutura processora 2, 3 anos atrás, era muito diferente da que é hoje, até dentro do ambiente da própria XP. Então, essa proatividade que vocês tiveram de criar esse conteúdo, justamente para as pessoas que estão entrando agora, ou que acabaram de entrar, entender um pouquinho como o processo funciona, como que é o ambiente da Hold, putz, ajuda demais. Ajuda, assim, é algo que, né, que parece pequeno, às vezes, muitas vezes, assim, mas a gente lá atrás, né, você também entrou, né, num barco aí sem muito respaldo de quem já estava aqui dentro, né, que vocês começaram a empresa, fundaram, né, quando a gente consegue conversar e olhar outras histórias, né, que se assemelham de certa forma, né, com a nossa história atual, acho que é muito positivo. Então, cara, parabéns aí, sensacional. Pô, Marcelão, vamos lá, cara. A ideia é dar justamente esse suporte aí. Boa, boa. Cara, vamos lá, falando um pouquinho lá atrás, né, que você comentou, não sei quem que era mais maluco, se eram vocês 4 ali que estavam montando, ou se era eu que estava embarcando nesse projeto. Cara, mas desde o começo, acho que uma coisa legal, assim, da gente conversar e do pessoal entender, eu acho que é o orgulho, assim, que eu sinto pessoalmente de ter visto de perto toda a trajetória que a Hold construiu. Então, se a gente for olhar para trás hoje, né, a gente estava numa salinha ali de pouco mais de 30 metros quadrados, lá nos Jardins. A gente se mudou para uma sala maior, teve que expandir dentro do local que a gente está. E hoje a gente está no espaço de 450 metros quadrados. Então, putz, a gente multiplicou mais de 10 vezes o tamanho inicial em 4 anos. Isso mostra, né, a nossa força, assim, o quão dinâmico é esse nosso negócio. Mas além de tudo isso, assim, né, de todo esse dinamismo que todo mundo acompanha, né, do mercado, XP, movimentação Itaú, né, comprando a XP, BTG, uma série de outras coisas, eu acho que muito desse nosso crescimento, que é um crescimento muito sustentável, é o que eu falo com todo mundo que está para entrar ou que está pensando em virar a chave para essa carreira, o nosso crescimento pessoal, e isso eu posso falar com muita propriedade, que eu acompanhei desde o início como assessor, né, eu entrei como assessor na Hold, fui o primeiro assessor da Hold, a gente sempre teve um crescimento muito sólido, assim, né, foi muito sustentável cada passo que a gente deu. E não porque, putz, a gente inventou a roda ou porque a gente tinha uma estratégia mirabolante, é porque sempre foi muito respaldado em pessoas, né, então uma coisa que você falou, putz, eu não sei quem era mais maluco, mas cara, a gente precisa às vezes de meio segundo para olhar no olho de alguém e acreditar ali, pô, essa pessoa é legal, a gente costuma brincar, não prefiro contratar, quer dizer, brincar não, a gente leva muito a sério isso aqui, mas a gente prefere contratar caráter e treinabilidade. Então, quando você olha no olho e entende que o propósito é muito parecido, e que eu vi, né, no olho de vocês, de você, do Fábio, Diego e do Fernando, que o propósito da Hold era um propósito muito de longo prazo, era um propósito de vida, era um negócio de construção baseado em pessoas. Eu falei, putz, aí atrelar. E depois que veio meu sonho de trabalhar no mercado financeiro, que eu não vim do mercado financeiro também, depois que veio tudo isso, né, os skills, grana e potencial de ganhar, mas primeiro de tudo veio olhar no olho e falar, pô, legal, acredito no projeto, vamos junto. Então, desde o começo, Marcelão, cara, isso foi muito nítido, sabe? Desde que a gente tinha ali 10 milhões, 20 milhões de custódia, 50 milhões, rompemos 100 milhões. Hoje a gente está com mais de 100 milhões, né? Estamos rompendo a casa de 100 milhões, vamos bater um bi muito em breve, se Deus quiser, mas sempre pautado em pessoa. 600. Todo mundo que entra... desculpa, 600 bi, vamos passar, e daqui a pouco um 600 milhões. Mas assim, acho que é isso, cara. A minha trajetória nesse início, ela foi obviamente que muito dura, assim, né? Não é fácil, né? A gente não quer vender sonho aqui, de falar, putz, vem pra cá que tá tudo legal, tudo. É um trabalho como outro qualquer, né? Requer muita dedicação, muito empenho, muito construção, né? Você realmente tem que olhar o longo prazo. Alguns outliers que já começam ali com uma custódia maior, mas isso são exceções, não é a regra.
eu acho que é um trabalho muito de construção, e se você entende que essa construção é possível dentro da sua realidade, né, se você quer de fato e gosta de todo esse, né, de todo esse trabalho, não é se, mas é quando que vai dar certo. É mais uma questão de tempo do que se realmente vai dar certo ou não. Então, desde o começo, eu pensei muito assim, Marcelão, de, putz, eu tenho certeza que vai dar certo, eu acredito nas pessoas, acredito na empresa, tenho uma visão de sócio, apesar de lá atrás, todo mundo é sócio aqui, né, quando entra, mas a gente foca nessa visão e tudo. Sim, mas sim. eu já entrei com esse, né, com esse propósito, assim, de querer construir, de querer ajudar. E as coisas são naturais, né? Você vai colhendo depois de um certo tempo de maneira muito, muito natural. Não, tranquilo, é exatamente isso. E é bacana você comentar, Rafa, porque é claro, quando a gente montou a empresa, né, a gente foi desenhando o futuro da empresa conforme a gente foi vendo a maturação do mercado, você participou de tudo isso, e como as coisas também vão mudando, né, vão abrindo novas oportunidades, de espaços, crescimento, e realmente essa visão de eu quero fazer parte, eu quero estar ali tomando decisão junto, eu quero fazer parte do time ali, não só como assessor, mas como sócio também. Então, isso é muito bacana de ver, isso se concretizando e a gente vendo o valor que agrega, né? Ter sempre pessoas muito capazes, juntas, construindo, não tem muito downside, não tem problema, né? Se assim, uma coisa vai sempre à Exatamente. frente. E acho que você é o exemplo claro disso aqui dentro da Hold e por isso que o papo aqui é tão bacana. Boa, cara. Eu acho que uma coisa legal também, né, Marcelão, eu acho que essa virada, assim, né, uma coisa, hoje eu tô desse lado aqui, né, desde o ano passado aí eu recebi o convite para realmente ter mais cotas da empresa, sócio a gente sempre, né, se você entra com esse espírito na Hold, você vai ter espaço de construção, independente de quantas cotas você tem, mas desde o ano passado eu fiz essa segunda virada de chave, digamos assim, né, eu fui convidado por vocês a me tornar realmente sócio com mais cotas aqui dentro e, consequentemente, assumir funções administrativas, né, que eu acho que aí que é o grande ponto, não é só na quantidade de cota que cada um tem, mas é o quanto que a gente pode agregar em termos de projeto, em termos de dia a dia, em termos de olhar a empresa lá na frente. Então, desde o ano passado que eu estou desse lado aqui agora, eu venho fazendo algumas entrevistas, né? Nós 5 enquanto sócios, a gente fala com bastante gente. Muitas das pessoas entraram aqui, estão aqui presentes hoje. E uma coisa que eu sempre falo, Marcelo, que a gente até debate muito, né? A gente conversa muito sobre isso. E assim, eu volto até a falar, né? E aí, falando em nome da Hold, não, mas em nome do Rafa até. De fato, a gente busca muito sócio, assim, sabe? Parece um pouco piegas quando a gente fala do tipo, putz, eu busco sócio, ok, todo mundo é sócio perante a CVM, que você entra no contrato social, mas a gente busca de fato porque é aquilo que eu falei no começo. A Hold, a essência da Hold, o DNA da Hold são pessoas, né? Então, pessoas legais, pessoas que têm o mesmo propósito e pessoas que queiram construir, que têm essa visão de dono de fato da empresa. Se ela tiver isso, cedo ou tarde ela vai ter espaço de assumir mais coisas, de ter mais responsabilidade, de se tornar sócio, né, com mais cotas, ou de assumir uma equipe. Então, o nosso plano de carreira proporciona isso. O nosso timing é muito legal, né? A gente vive um timing, enquanto empresa, enquanto XP, enquanto mercado, cara, muito legal para quem tem esse propósito também de embarcar no projeto, né? Exato, Rafa. Isso é uma coisa que a gente sempre deixa claro, né? Para quem realmente quer crescer e tem espaço e estrutura para isso, né? Porque ou tem escritórios às vezes menores, menos ambiciosos nesse sentido, de permanecer ali um grupo de assessores menor e tal, e atender os clientes e não crescer como escritório, ou escritórios também gigantescos ali que já tem, né, uma estrutura toda montada e tal, e é um pouco diferente, né, o dia a dia, é um pouco diferente o potencial de crescimento. É legal a gente comentar que a gente está justo ali no meio, sempre buscando os parceiros certos e crescendo constantemente. Acho que essa que é a fórmula aí que vem dando tão certo e bom, o motivo da gente estar com toda essa equipe hoje aqui dentro e crescendo, né? Então, acho que ficou clara aí a mensagem e a ideia para todo mundo que está pensando em migrar. E fica o convite também para aqueles que estiverem aí pensando se migro, se não, queria saber um pouco mais, além de mandar dúvida pontual no direct, que a Bia vai estar à disposição ali, poxa, quiser vir aqui, tomar um café com a gente, comigo, com o Rafa, com os demais sócios,
é legal para entender o dia a dia, conhecer a casa, saber como a gente pensa de verdade, que acho que é isso que é muito mais importante ali na sequência natural que grana, faturamento, preocupações que todo mundo tem, familiares e tal, isso faz parte da conta, mas se você não tiver aí com pessoas que pode confiar, que sabe que são do bem, estão fazendo, né, e construindo de verdade uma coisa sólida, fica difícil, né, falar desses outros temas ali. Então, fica o convite aí para todo mundo e é isso. Mais algum comentário aí, Rafa? Cara, acho que é isso aí, falou tudo, Marcelão. Acho que é realmente deixar as portas abertas, né, para quem quiser realmente estar aqui, conhecer um pouco mais, acho que, da nossa operação, falar com a Bia, falar com o Marcelo, comigo, enfim, com os outros sócios. Mas é isso, cara, deixar o canal aberto, eu acho, para quem quiser conhecer. E é isso, a pandemia deixando, a gente volta aí também com mais força, com muito evento, a gente quer fazer bastante coisa no segundo semestre, aí dando tudo certo, tanto interno quanto externo. Mas acho que é isso, Marcelão, falou tudo, cara. Obrigado aí pelo convite de participar, espero que eu tenha ajudado, agregado. Opa, com certeza. E vamos que vamos, tá só no começo, né? É isso aí, só no começo, só no começo. Beleza, Rafa, brigadão. Boa. Gente, obrigado aí pela presença. Vou deixar esse vídeo aqui, vai estar disponível, então depois quem quiser assistir, vai estar salvo ali o vídeo para todo mundo. Beleza? Valeu, um abraço. Obrigadão. Abraço, Marcelão.